Olá, sou o professor Mirtênio e nesta aula de Estatística e Probabilidade vamos construir o gráfico histograma no Excel. Vamos lá. Temos aqui 50 números, 50 dados. Já estão numa ordem crescente. Mas isso pouco importa para o Excel, porque ele ia trabalhar com os dados da mesma forma. Qual que é a nossa proposta desta aula? É construir um histograma representando esses dados com esse formato. Ok? E mais adiante, vamos aprender a construir o histograma junto com a curva normal de dados. Então, nós vamos aprender umas técnicas de como construir. Vamos lá. Primeiro passo, vamos colocar nessa célula o valor mínimo dessa sequência, mas vamos fazer com que o Excel busque essas informações. Então, nós vamos digitar igual, mínimo, abrir um parênteses, vamos da célula C3 até a célula L7. Fechamos o parênteses e Enter. Então, ele pegou o valor mínimo, 100. Como já está numa ordem crescente, enxergamos isso de maneira rápida. Vamos clicar aqui nessa célula e simplesmente copiar esse caminho, né? Aqui nessa outra célula, nós vamos digitar o valor máximo. Então, igual, máximo, abre um parêntese e Ctrl V, porque já vai marcar aquela região que nós já havíamos copiado. Fecha o parênteses, Enter. Ele trouxe o número 110 como o maior valor. Nessa célula, vamos digitar média. Igual média, abre um parêntese, Ctrl V, marcou a região, fecha, Enter. A média é de 105,14. Nesta célula, nós vamos buscar agora a contagem dos elementos. Já sabemos que são 50 elementos, mas vamos contar valores, tá? Então, você vai digitar igual, conte, ponto, aí você pode digitar conte valores ou calcula os números, tanto faz. Você pode ir por essa ou por outra. Vamos na número aqui, por exemplo. Vou marcar a região, fecho, e ele me trouxe 50 elementos. Mas digamos que eu tivesse digitado conforme estava conte valores, tá? Então, nós vamos digitar igual, conte, ponto, valores. Vamos clicar, copiar a mesma célula, e aí ele te dava a resposta de 50, da mesma forma. Então, tanto faz você colocar conte valores ou conte números, que ele ia te dar a mesma resposta. Vou apagar aqui. Agora nós vamos estimar o número de classes. Quantas classes eu deverei ter para criar o histograma? Bom, nós vamos utilizar o método da raiz. Calculando o número de classe, uma estimativa, vamos calcular a raiz quadrada do total de elementos. Então, vamos digitar igual raiz, abrir um parênteses e indicar que esse número está aqui, ó, na célula anterior. Então, ele vai dar a resposta de 7,07 alguma coisa. Só que o número de classes é número inteiro. Então, digamos que eu queira truncar esse valor. Eu vou digitar igual, truncar. Vou clicar aqui e vou indicar o que eu quero truncar. Eu quero truncar esse valor. Então, eu posso truncar com uma casa, duas casas. Então, aí eu vou digitar ponto e vírgula e o número de casas. No caso, eu quero nenhuma casa após a vírgula. Fecho e Enter. Então, ele truncou para nenhuma casa após a vírgula. Agora sim, eu tenho algumas informações que vão facilitar o meu cálculo. Nesse incremento aqui, eu vou utilizar ele ainda para construir o histograma. Então, eu vou achar a amplitude
que é o valor máximo menos o valor mínimo dividido pelo C13, que é o número de classes. Ok? No caso, eu posso dividir pelo C14, tanto faz. Ele vai me dar um incremento. Então, vamos lá. Então, vai ficar igual, aqui nessa célula eu vou digitar igual, vou abrir um parêntese, esse valor máximo menos o valor mínimo, vou fechar o parêntese, vou dividir pela estimativa de classe e vou dar Enter. Então, me vem um valor de incremento, que eu vou utilizar isso no gráfico. Por último, o desvio padrão amostral desses elementos. Então, vou digitar aqui nessa célula, igual desvpad. Aí eu tenho as opções de amostral, populacional. Nesse caso, eu quero o amostral. Então, eu dou clique duplo, marco a região e Enter. Então, eu tenho um desvio padrão de 2,33. Bom, agora sabemos que precisamos de classes, uma tabela para cortes e outra para frequência. Bom, as classes sabemos que são 7. Então, nós vamos digitar aqui 1, 2, e aí eu posso simplesmente também copiar igual a primeira mais 1, porque ele faz uma sequência. E aí eu copio isso aqui para baixo. Então, eu tenho aqui 7 classes, só melhorando um pouco o aspecto. 7 classes. Bom, para criar o corte, nós vamos digitar nessa célula o valor do C9, que é o valor mínimo, mais a classe, que vamos multiplicar pelo incremento 1, que está aqui no C15. Muito bem. Então, nós vamos digitar aqui igual o valor mínimo mais a classe, que multiplica o incremento. Como a gente vai copiar isso para as outras células, vamos cravar aqui o valor do mínimo, pressionando F4. E o valor do incremento, que está na célula C15, também apertando o F4. Agora elas estão travadas. E vamos dar Enter. Para que serve esse corte? Ele vai indicar que na primeira classe, então vai ter de um número 100 até o 101,41. Então, esse é um incremento. Vamos copiá-lo para baixo. Repare que ele já foi criando um formato e acrescentando os demais. Mantendo aqui um padrão da formatação, nós temos aqui o corte. Bom, vamos digitar agora a frequência. Para digitar a frequência, eu vou digitar igual frequência, vou indicar o espaço que os valores estão, a região que eles estão, e depois o número de corte. Nesse caso, o número de corte vai ser, na primeira classe, vai do 100 ao 101, alguma coisa, que não chega a ser o 102. Já na segunda classe, vai do 102 até próximo do 103. E assim sucessivamente. Então, nós vamos digitar igual frequência. Detalhe, antes de digitar essa fórmula, essa parte se resolve como se fosse uma matriz. Então, nós vamos marcar essa região e vamos pressionar agora igual. Aí ele vai para a primeira célula em referência, que é o caso dessa célula onde está o cursor. Digitamos frequência, clicamos 2 vezes aqui na frequência e você traz a matriz de dados, que vai do C3 até o L7. Feito isso, você vai separar com ponto e vírgula e vai indicar os números de cortes. Indicou. Fecha o parêntese. E agora, na sequência, nós não vamos dar Enter. Nós vamos pressionar Ctrl, Shift, Enter. Quando nós pressionarmos Ctrl, Shift, Enter juntos, aí ele vai preencher essa matriz com as respectivas frequências. Então, vamos lá. Ctrl, Shift, Enter. Pronto. Está agora aqui as frequências.
Então aparecem dois números, 1, 2, na primeira classe. Na segunda classe vai do 102 ao 103. Aparece 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente. A somatória teria que dar 50. Vamos ver o que aconteceu aqui. Está aqui no corte, que nós usamos o incremento 1. O incremento 1 nós dividimos pelo número quebrado, 7,07 alguma coisa. E na realidade deveria ser pelo número inteiro. Então nós vamos colocar esse número truncado, que é o número de classes. Observe que quando eu der Enter aqui, alterou alguns valores de arredondamento. Agora sim, nós chegamos no total de 50. Agora está correto. Já podemos então criar o histograma com todas essas informações. Nós vamos clicar aqui em frequência. Vamos marcar toda essa região. Inserir. E vamos clicar aqui em inserir gráfico de colunas ou de barras. Vamos escolher aqui ou o primeiro ou o segundo. Tanto faz. Vamos escolher então o segundo. Tá? Nós temos aqui o histograma. Ainda ele não está com aparência como deveria estar nesse aqui que já está pronto, mas a gente pode mudar isso. Tá? Então nós vamos eliminar essa parte de frequência. Aqui, esses números que vai de 1 a 7, eu posso muito bem também colocá-los como um número de corte. Então eu clico aqui, botão direito do mouse, selecionar dados. E aí eu vou editar, em vez de colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu quero a nota de corte. Então eu vou editar e eu vou indicar que são esses valores agora que ele deve me apresentar como referência. Repare que já apareceu aqui como nota de corte, ok? Vou dar OK. Bom, então, dando OK, nós vamos ter esse histograma, que ainda não está de acordo. Esse espaçamento entre as colunas deveria estar muito mais próximo. Então, nós vamos clicar na coluna e vamos pressionar agora o botão direito do mouse e vamos formatar essa série de dados. Ele vai te trazer, dependendo do Excel, vai te trazer essas informações. Repare que aqui nós temos uma distância, a largura do espaçamento de 150. A gente pode colocar 0. Se nós fizermos isso, olha como ficou o histograma. Ficou bem mais próximo, né? As colunas ficaram bem mais próximas. Você pode trabalhar com a medida de 50, de 10. Veja como você quer apresentar. 10 ficou com esse formato. Observe aqui que eu deixei uma distância de um para o outro mínima, mas eu posso deixar 5, por exemplo, menor ainda. E aí ele vai se aproximando cada vez mais. O ideal era deixar nula, né? Então você já tem um histograma montado para esses dados. Lógico que o histograma você também pode alterar a cor das colunas, né? Então fica à vontade. Preferi deixar ele nesse formato, né? Aqui eu também posso alterar, que eu não havia alterado. Então assim, cada vez que a gente vai mexendo, a gente vai modificando algo, porque a gente vai enxergando que precisava melhorar. Então, isso vai melhorando cada vez mais. Aqui estaria o histograma simples, no qual esses dados mereciam ser tratados, eu apresentaria dessa forma. Você vai encontrar N formas de fazer o histograma. Se você digitar na internet, no YouTube, né, você vai encontrar várias formas de construção do histograma. Essa é uma das formas. Eu posso apresentar em outras aulas um outro formato. E aí você vai escolher aquilo que é mais conveniente para você, aquilo que é mais fácil. Conforme eu havia prometido, nós vamos construir também o histograma junto com a curva normal, que ele vai apresentar no final algo parecido com esta. Nós vamos precisar agora criar os pontos, o valor e a frequência de densidade de massa. Bom, essa informação. Bom, aqui eu vou criar 100 pontos. Quanto mais pontos, melhor. Vamos criar 100. Então, 1. Agora eu vou colocar o 2 aqui. E agora eu vou fazer o próximo, o anterior, mais 1. E vou copiar lá para baixo, arrastando,
até chegar no número 100. Aqui deu 99. Se eu puxar mais um aqui, vai para 100. Ok? Então, eu tenho aqui 100 elementos. Aqui eu vou colocar o valor. Como é que eu vou digitar esse valor? Observe. Eu vou pegar onde está a célula C9. Quem está no C9? Vamos ver quem é que está no C9. 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 Está o valor mínimo. Então, voltando aqui no valor C9, vou somar mais esse ponto que está no S3 e depois eu vou multiplicar pelo incremento 2. Está faltando agora um incremento que nós deixamos em branco, que eu já vou fazer esse cálculo. Vamos lá. Então, vamos construir esse incremento. O incremento 2, nós vamos pegar a amplitude total, que é o máximo menos o mínimo, e dividir pela quantidade de pontos. No caso, são 100 pontos. Então, nós vamos digitar nessa fórmula, igual, abre um parêntese, C10 menos C9, fecha o parênteses, e vamos dividir por 100. Temos aqui o incremento 2. Agora sim, nós vamos pegar o valor mínimo, que está na C9, vamos somar mais o ponto, que está na R3, e multiplicar pelo incremento 2, que está na C17. E vamos cravar o C9, que não vai mudar, e o incremento, que também não vai mudar. Nós vamos colocar F4. Então, vamos lá. Vamos apertar igual, o valor mínimo, vamos apertar o F4, mais o ponto que está no R3, que multiplica o incremento 2, que está na célula C17. E também vamos cravar isso com F4. E vamos dar Enter. A partir daqui, nós vamos copiar isso para as demais células. Então, ao copiar, você vai percebendo que ele vai criando um valor crescente até a célula 100 aqui. Ponto. E o último é o 110, é o último elemento. Ok? Feito isso, nós vamos criar agora a função de densidade de massa. Qual que é a fórmula? Nós vamos parar aqui para enxergar isso. Isso aqui eu estava comentando, que é a função de densidade de massa. Nós vamos chamar de FDM. Então, nós vamos chamar de... vamos digitar distribuição normal, a célula S3, no caso o valor, né? Vamos separar ponto e vírgula. C11, quem está na C11 é a média. Na sequência, separar por ponto e vírgula. C16, que é o desvio padrão, C16, ponto e vírgula. E aí nós vamos digitar verdadeiro ou falso. Nesse caso, falso. Vamos entender. Então, vou digitar agora igual distribuição normal. Igual distribuição, dist, né? Ponto normal, norm, e n. Então, vai ser essa aqui. Vou clicar duas vezes, ele vai pedir o x, que na realidade é o valor. Ele está na S3, já vou digitar S3, vou separar por ponto e vírgula, vou buscar a média está aqui. Essa média não vai mudar, já aperto o F4, ponto e vírgula, o desvio padrão, que está aqui na célula C16, também vou fixá-la com F4, e aí eu vou escolher, ponto e vírgula, entre verdadeiro ou falso. Observe que se for verdadeiro, é a função de distribuição cumulativa. Mas eu não quero fazer dessa forma, eu quero usar função de probabilidade de massa, né? Então, vou digitar falso. Vou clicar falso. Aqui, vou digitar falso. E vou fechar. Quando eu der Enter, ele vai me trazer um valor da função de densidade de massa. E aí eu vou copiar tudo isso até o último elemento lá, que é o centésimo. Pronto, eu só vou melhorar um pouco agora o aspecto de formatação.
mas eu já tenho todos esses valores aqui. Bom, agora já podemos construir o histograma combinado com a distribuição normal, né? Então vamos marcar aqui o corte com a frequência. Vamos marcar essa região e vamos inserir. Vamos escolher agora essa parte agora de gráfico de dispersão. E vamos escolher aqui o primeiro, por exemplo. Vamos clicar nele. A partir daqui nós já vamos começar a melhorar um pouco esse aspecto do histograma junto com a curva normal. Bom, vamos tirar esse título daqui. Agora nós vamos acrescentar a curva normal. Para isso, nós vamos clicar aqui com o botão direito do mouse agora e vamos selecionar os dados. Bom, para isso nós vamos acrescentar mais uma série. Então nós vamos adicionar mais uma série. Então nós vamos clicar aqui. E aí você vai dar um nome para essa série. Por exemplo, eu vou dar um nome para essa série de FDM. Então eu vou digitar aqui função densidade de massa. Vamos lá, função densidade de massa. Os valores x, eu vou dar, no caso aqui, o x para cada um deles que eu encontrei, até o centésimo, tá? E para os valores y, eu vou pegar a função de densidade, que vai também daqui até o último elemento lá. Pronto. Agora sim. Quando eu der OK, olha o que vai acontecer. Ele vai me trazer lá no gráfico essa linha contínua aqui. Vamos só primeiro clicar nessa linha azul e dizer que ela é o histograma, né? Vamos aqui selecionar os dados e vamos dizer que ela é o histograma. Eu vou editar isso aqui e colocar como histograma. Histograma. Deixa eu melhorar isso aqui para ficar padronizado. Ok. Linha, ela é meio que contínua. Por quê? Esses valores da função de densidade são muito próximos e muito pequenos, tá? Então, qual que é a proposta? Vamos clicar agora aqui em cima deles, com o botão do lado direito do mouse, né? Vamos formatar isso, formatar a série, né? E aí vai te apresentar isso aqui. Vamos colocar agora com um eixo secundário. Olha o que vai acontecer. Ele já deu uma curva parecida com a curva normal. Por quê? Nós criamos um outro eixo aqui, um eixo secundário. Vamos fazer com que agora apareça o histograma. Então, nós vamos clicar aqui fora do gráfico, clicar nessa linha azul. Agora sim, Design, Elementos Gráfico, barra de erros. Aí você vai em mais opções. E aí nós vamos na barra de erros, vamos colocar direção menos, sem legenda, e aqui nós vamos colocar porcentagem para 100%. Vamos alterar então para 100%. Vamos fechar. O gráfico já apresentou algo um pouco parecido com o histograma. Vamos dar continuidade para ver como fica. Bom, para transformar essas linhas em barras, vamos clicar aqui, com o botão do lado direito do mouse. Vamos formatar barras. Bom, primeiro vamos fechar isso aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá. Clicou na linha, formatar a barra de erros. E aí você vai transformar essas linhas em colunas. Então você vai clicar aqui. Você pode mudar a largura. Aqui nós vamos colocar, por exemplo, 50. Ela já deu uma espessura um pouco mais. E você vai testando se 50 é adequado, se 30 resolve, ou 35 já não ficou muito legal, 30 ficou uma aparência um pouquinho melhor. E você pode mudar a cor que você achar mais conveniente. Essa cor, ou sei lá, qualquer outra cor que você perceber que é de um gráfico mais adequado para você apresentá-lo. Para desaparecer com essa linha, vamos alterar o tipo do gráfico, tá? Clicando aqui, você pode colocá-lo
em dispersão, e aí você vai escolher. Esse aqui, por exemplo, o 2, olha só, ele tem essas linhas, você já verifica aqui, né? Se você clicar aqui só no dispersão, você já eliminou aquelas linhas, observe. Quando você der OK, você já eliminou aquelas linhas. OK. Ao mesmo tempo, eu tenho que voltar com esse gráfico aqui para que ele tenha aquele formato, né? Então eu posso de duas umas. Então vamos lá. Clicando aqui na série azul, né? O botão do lado direito do mouse, vamos alterar o tipo do gráfico da série. E aqui na combinação, você vai no histograma, que é o que você quer realmente melhorar. Você vai colocar ele nesse formato aqui, ó, dispersão apenas. Repare que essa linha, aquela curva já desapareceu, ficaram só os pontos. Dê OK, por favor. Bom, nós podemos agora eliminar essas bolinhas, que na realidade é o ponto médio, que é o marcador. Como fazer? Clicamos aqui em qualquer uma delas, com o botão do lado direito do mouse. Você, na realidade, nós vamos clicar aqui em opções de marcador. E você vai colocar nenhum. Quando você pressionar nenhum, ele automaticamente vai desaparecer. E aí teu histograma vai ficar com essa aparência, né? Que é muito mais próximo deste histograma que eu fiz. Lógico que a cor aqui está diferente desse exemplo, mas é a mesma proposta, a mesma ideia. Mas essa linha eu quero transformar ela mais suave, mais contínua. Então eu clico aqui em cima, o botão do lado direito. Eu vou selecionar esses dados. Vamos aqui. E aí essa linha eu vou transformar ela um pouquinho mais. Vou colocar 2,5, por exemplo. Vamos ver, ela já se transformou isso, mas eu quero ela contínua, certo? Então clicamos com o botão do lado direito, alterar tipo de gráfico, e aqui no FDM nós vamos colocar esse tipo de linha mais suave, contínua, né? Quando dermos OK, agora sim, nós temos uma linha mais suave, mais contínua, e eu aumentei a espessura dela para ficar parecida com a curva normal, que é muito mais próximo dessa resposta aqui. Até a próxima aula.